Beleza. Então, vou falar um pouquinho primeiro dos aulões, depois eu falo da matéria. Então, o aulão é isso, né? A gente resgatar esse sentimento de turma, né? Se perdeu aí, né, ao longo das gravações, até mesmo da pandemia, né? Então, vocês têm a vontade aí de participar. E aí, a princípio, a gente toda semana está trazendo um aulão diferente, né? Uma semana, eventualmente, não vai ter, por algum compromisso. E está oferecendo para o pessoal avulso, né? E também com facilidade aí para os assinantes anuais do Provas, né? Que podem assistir depois a reprise, né? Vai estar lá como material de atualização e os mentorados. Então, assim, vale a pena, né? Assinar, porque no final, ao longo de vários aulões, não pretendo parar, né? Sempre prospectando um novo assunto de interesse de vocês, acabar saindo em conta, né? Não vai ser só matéria exclusiva, né, como essa aqui, mas alguns resumos, né, fatais e resmex para que vocês tenham a possibilidade de avançar numa matéria mais rápido. Hoje a gente vai falar sobre governança pública. Então, é uma coisa que eu noto assim dos concurseiros, né, a gente, principalmente também por causa do efeito cursinho, né? O cursinho ele cria aquele material Pareto, né, do que cai, e aí as matérias assim acabam ficando não abordadas, né? Então ocorre muito, por exemplo, em segurança da informação, né? Que a gente tinha, né, a segurança operacional e raramente alguém queria fazer os frameworks internacionais, né? Como as ISO. Aí depois que as ISOs entraram, aí ficou faltando outra parte que era a legislação mesmo de segurança, que a gente acabou colocando no provas, mas que raramente os outros cursinhos fazem e cai na prova, né? E aí fica aquela sensação do concurseiro de que se o professor não colocou é porque não vai cair, e continua caindo e o cara não sabe. A mesma coisa em governança, tá? Tem algumas pessoas que gostam, né? Mas a maioria não gosta, né? Quer desenvolver ou quer trabalhar só na infraestrutura. Deixa eu só fechar o negócio aqui rapidão, porque aí vai ficar mais fácil para mim. Rapidão aqui. Pronto. Como eu estava falando, né, então acontece a mesma coisa com governança, né? Pouco de vocês gostam, mas aqueles que gostam foram estudar os frameworks internacionais, COBIT, AIT, né? E agora, né, está tendo a governança governamental, que a gente chama de governança pública, e basicamente o pessoal vai começar uma cultura de desprezo, né, que não vai olhar. O curso do BRB foi o primeiro aí que cobrou, né, pelo menos do ponto de vista gestão fiscal, né, e vai começar e vai começar a ser cobrado, tá? De forma generalizada, principalmente quem vai concorrer a cargos de gestão e controle e fiscais. No caso do BRB, inclusive, é um banco, né? Já está começando a cobrar. Então, a ideia é dar uma passada geral, né, nesses conceitos, tá? Vocês não vão encontrar, provavelmente, esse material para cargos administrativos, fiscais, em outro canto. A gente já faz uma passada geral aqui para que vocês saibam, né, e coletem essas questões como diferencial competitivo, tá? A base, né, é o decreto 9.203, mas não é o único, não é a única legislação que a gente vai comentar aqui, tá? E sintam-se aí já com uma diferencial em relação, pessoal, isso aqui vai cair direto, mas esse decreto ele é só federal. Sim, igual as instituições normativas, né, de compra de TI. A instituição normativa 1 é só federal, mas federados, né, e até mesmo empresas estatais, eles cobram um decreto, porque como eles têm a liberdade de colocar legislações próprias, mas eles não fazem, né, mantendo o alinhamento federal, tá? Embora não sejam obrigados. Então, vamos lá. Fica à vontade aí, né, deixa eu ver se tem alguém aqui para entrar, pelo menos no coisa. Beleza, estão entrando. Então, aqui os links, tá? Link do Provas de TI aí, para quem não conhece, mas acho que todo mundo já deve conhecer, tá? Primeiro link aí para assinatura anual. Segundo aí o do canal do Telegram, para quem ainda não participa, o meu canal principal é lá, né? Da divulgação de materiais, promoções, né? Eventos, etc. É lá o Telegram, que é bem mais rápido, né?
ficou como se fosse um microblog, né? Tem o blog mesmo, onde eu posto alguns materiais genéricos, né? Tá aí. A mentoria e a TI Masters, que também virou um canal para quem curte e-mail, né? Na realidade, são todos canais de divulgação, tá? Então, aí cada um tem sua preferência hoje em dia, né? Mas o principal mesmo, assim, que eu gosto de postar é o Telegram. Que as redes sociais, né? Se quiserem. E aí a gente vai começar aqui a nossa matéria, tá? Não vai ser uma matéria comum, né? Vocês já viram, como eu já falei, tá? Mas é uma matéria que vai ser cobrada agora direto, né? Vanguarda aqui. Tá? Mas diferente do caso passado, né? Da Lei 14.133, né? De nova lei de licitações, essa aqui já tem questões, tá? Então, as questões aí estão no final para a gente resolver, para que vocês não caem em concurso, né? Vai cair e já caiu, nesse caso. Né? No outro, não caiu ainda, mas vai começar a cair, né? No anterior, e todos esses alunos estão postos aí no provas, né? Então, o grande marco aí da governança pública, né? E aí a brincadeira que eu fiz, né? Quando eu dei essa matéria para uma pós-graduação, é que seria o próprio decreto, né? Então, o próprio decreto, que é o grande marco legal, mas não é o grande marco temporal, tá? O grande marco temporal, a gente vai ver já já. Então, assim, o que diferencia, né, você partir para a governança e não partir para a governança aí, né, que é um dos livros mais referenciados, né, que é Desafio aos Deuses, que é a sociedade ela se tornaria moderna, né, pela noção de risco. Né? Então essa palavra risco já guardem aí, né, que ela vai ser muito importante. Né? Então o que diferencia a sociedade mais evoluída de uma sociedade menos evoluída seria o risco, né? Você lidar bem com o risco, tá? E aí, o grande normativo público federal, nacional, né, que se considera, ele é anterior ao decreto, o decreto é de 2017. E essa instituição normativa é de 2016, né, foi justamente na época que eu fui para a área de governança, né, eu tinha acabado de sair o decreto, a instituição normativa 1, tá? Cuidado que existem várias instituições normativa 1, né? Existe a instituição normativa 1 de plano anual de contratação. Existe a instituição normativa 1, né, de teletrabalho. O que diferencia uma da outra, Walter? O ano e o órgão. Né? A instituição normativa de compras 1, ela é de 2019 e o órgão é a Secretaria de Governo Digital, a SGD. A instituição normativa 1 de compras, ela é da SEDES, né, Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, e a primeira versão dela é de 2018, depois foi republicada em 2019. A instituição normativa de teletrabalho, que já foi revogada pela 65, era a 1, mas era da SGDP, né, Secretaria Geral de Desempenho de Pessoal, né, a parte de recursos humanos, né, e ela era de 2018, se eu não me engano. Então, cuidado, né? Você tem que olhar o número, né? E essa aí, Walter, é a de risco. Ela é de 2016 e ela tem dupla assinatura, né? É o antigo Ministério do Planejamento, né? Que hoje é a Economia, e a CGU, mas guarda-se, né, o nome do ministério que, de fato, na época assinou, que foi o Ministério do Planejamento, que não existe mais. Do que ela trata, Walter? Justamente, né, daquilo que leva à governança, que é risco. Ah, Walter, mas aí já tem o risco lá da 27005, né? Já tem o risco... tem, pessoal, mas essa aqui é a norma federal para risco para administração pública, tá? Ela, de fato, ela bebe, né, desses outros referenciais, né, de mercado, mas ela estabelece o seu próprio marco, que é o mesmo caso, né, que eu estava falando da gestão de segurança da informação. Você tem lá os marcos das 27 mil, aí vocês têm as normas, né, do DSIC, né, do GSI da Presidência da República, tá? Então, quando o governo traz essas boas práticas, né, mas cria o próprio referencial. E o principal marco hoje é esse. Se você for pegar assim, qual é o principal normativo, né, é o decreto 9.203. Mas quem deu início a essa questão da governança pública, de fato, da administração pública, foi essa instituição normativa aí, conjunta CGU, né, Ministério da Economia, tá? Volta, preciso ler a norma,
Se ela for pedida no seu concurso ou governança pública, é bom dar uma lida. É uma norma relativamente extensa. Ela acho que, inclusive, ela é maior do que o próprio decreto. Tá? Então, o que é a gestão de riscos? Tá? Então, gestão de risco, processo para identificar, avaliar, administrar e controlar potenciais eventos ou situações para fornecer razoável certeza quanto ao alcance dos objetivos. Então, numa leitura, né, que foi trazida aí para o governo, né, principalmente, e também, né, foi tirado das referenciais, risco é qualquer evento, né, que cause impacto nos objetivos de uma determinada instituição. Só. Veja que ele é agnóstico, ele não fala positivo nem negativo. Para nós de TI, o risco normalmente é negativo, né? Mas o risco geral, né, ele é considerado agnóstico, ele não é positivo nem negativo. Quem trazia essa cultura já era o PMBOK, né? O PMBOK sempre tratou o risco com esse viés duplo, né? Mas se você fosse para as normas de segurança, esse risco sempre teve viés negativo. Então, para a gente, risco é sempre um viés negativo. Mas para as normas, risco é um evento. Ele pode ser positivo ou negativo, dependendo da perspectiva de vocês. Por exemplo, o dólar subiu. Se é positivo ou negativo? Depende, pô. Se eu tiver reserva em dólar, é positivo. Ganhei mais dinheiro. Né? Se eu tiver com dívida em dólar, é negativo, porque eu vou dever mais dinheiro. Então, tudo depende de como eu tratei o risco. Né? Se eu vou viajar para Disney, né? Está reabrindo tudo, graças a Deus, passou a pandemia. Mesmo caso, né? Vou viajar. Dólar subiu. Cara, se eu tiver já com a viagem toda comprada, tá pago, cara, pelo menos para aquele ponto, para aquela viagem, não vai fazer tanta diferença, não impactaria no objetivo. E mais, se sobrasse dinheiro, eu ia ganhar mais dinheiro quando eu convertesse para real. Eu não estou analisando todo o cenário brasileiro, estou falando só dessa viagem, tá? Então, risco é um evento agnóstico, tá? Ele não é positivo nem é negativo. O que vai tornar negativo ou positivo é a forma como você trata isso daí, tá? Isso daí é um conceito que foi gerado para a administração pública pela norma, né, 01, tá? Então, o que a gente tinha antes da norma? Né? O que a gente tinha antes da norma na administração pública? A gente tinha a Lei de Acesso à Informação, de 2012, se não me engano, 2011, 2012, né? Tinha a Lava Jato, né? Aquele senso lá de completa falta de controle nas instituições, tá? E a lei de anticorrupção. Tá? Então, também tinha já, a gente vai falar sobre vários temas, né, que formam esse todo de governança pública, tá? Tinha lá, né, o programa, né, de fomento à integridade pública, por isso que o nome é Profip, que estava dentro da CGU, né? A gente vai falar muito de integridade também, tá? O que é a definição, etc., que é um dos componentes da governança, está tudo costuradinho, né? Ao longo do aulão aqui vocês vão entender. Levantamentos de governança feito pelo TCU, quem já é administrador público, né, já sabe que o TCU todo ano, né, ele vai fazer um levantamento, né, sobre a governança dos órgãos. Ele acabou de fazer outro levantamento. Né? Esses levantamentos começaram lá na TI, o TCU só tinha, né, levantamento de TI, tá? E aí ele foi criando novas perspectivas, né? Aí, em 2017, 2015, juntou tudo, né? Aí teve uma em 2015, levantamento, teve um em 2017 e acabou de ter um agora em 2021. Os primeiros levantamentos começaram na TI, né, com aquela galerinha que passou dos concursos de TI que rolaram ali de 2015, de 2005 até 2012, né? O pessoal que entrou ali, né, que formou esse núcleo, né? Foram colegas meus de estudo, né? E começaram na TI e foi TI, depois foi pessoal, depois compras, depois juntou tudo e virou as perspectivas de governança. Aí, as melhores práticas mundiais, tá? Então, todos os referenciais entram aqui. O COSO, né, que é o primo do COBIT, né? O COSO, a ISO 31000, que tem curso também no Provas, né? A parte de todos esses referenciais, eles serviram também para a gente olhar, né, o que estava acontecendo lá fora do mundo, tá? E aí, né, depois da norma, da gestão normativa, e aí sentiu-se uma necessidade, né, de ampliar isso, né?
gente vai falar, né, que existe um projeto de lei, mas o decreto ainda não é uma lei plena, né, não foi concebida não foi homologada pelo nosso legislativo federal, né. Então, foi no nível de presidência da República, então hoje ela vale obrigatoriamente só para o executivo, mas se você for notar, o BRB, ele não é ele é uma empresa, ele é um estatal, mas já está cobrando. Por quê? Porque a quem ele serve do governo vão começar, e veja que o BRB, ele é distrital, né? Então, vai acabar contaminando todos esses órgãos, tá? Vocês vão ver isso proliferando direto, principalmente para quem vai querer fazer TCU, TCE, qualquer controladoria, qualquer tribunal de contas, e todos os judicionados vão começar a fazer isso. Então, foi lançado aí o decreto 9.203, que já dá um caráter praticamente legal, né? Só não é legal porque é um decreto executivo, né, do presidente, e não passou, né, pelo rito legislativo, tá? Então, ele só vale para o Executivo Federal, obrigatoriamente, embora os outros já estejam adotando também. O próprio DF já adotou, né, o seu normativo de governança também, né? Ele tem um normativo específico também de governança. Essa portaria aqui, ela já disciplina, né? A portaria originária é essa 1089, mas aí já achei uma mais nova, né? Que disciplina um dos pilares que a gente vai ver, calma, que é a integridade. Para fazer governança, tem que ter integridade, tá? Você já deve ter ouvido essa palavra algumas vezes, principalmente o pessoal que estudou ética pública, né? E aí o IGG continuou, né? E criou-se um negócio chamado, a gente vai falar um pouco dele, centro de governo. O que é isso, tá? É porque, assim, só os ministérios, eles tendem, né, por causa da divisão política, né? Não, não acontece só na parte política, não. Acontece em empresas também, acontece em órgãos, tá? Fica parecendo que todo mundo que tem uma divisão da empresa ou do órgão pode fazer o que ele quiser, né? Então, pegar no caso do federal, né? Então, cada um ali tem uma pasta, né, que é um ministério. Né? Aí você tem a presidência da República. O Ministério da Educação cuida da educação. Ministério, né, dos transportes, da comunicação. Mas, pessoal, vamos dar um caso clássico, né, que é o Ministério, né, do Meio Ambiente, né, sei lá, com o Ministério que cuida da parte, né, ou de transportes, né, ou então do ponto de vista da agricultura. Esses ministérios, eles tendem a entrar em choque. Por quê? Porque um ministério quer preservar a natureza e o outro ministério, né, quer pasto, né, para gado, etc. Eles têm que conversar entre si, né? Então, tem centro de governo, né? Tem que ter um centro que detém o controle desses outros entes. Isso acontece em todo canto, tá? Quando você, se Deus quiser, entrar nos seus órgãos, né? Espero que bem rápido, vocês vão ver isso acontecendo direto, né? Você vai entrar no setor de TI e o diretor de TI, o principal da TI, ele acha que ele manda na TI. E não, aqui é meu setor. Meu, cara. Meu, aqui não tem nada nosso, né? Isso aqui tudo é público, né? No máximo, tu é o cara que, né, faz a coordenação aqui. E essa entidade tem que servir ao todo e não a ela própria, né? Então, essa harmonia, a gente vai falar um pouco dela, é dada por um negócio chamado Centro de Governo, que foi criado também, com base na OCDE, tá? Que eu já citei lá. O que é a OCDE? É um grupo de países, né? Antigamente chamado de países ricos, mas não é mais fato, né? Que eles fazem um clubinho, né? Nesse clubinho existem determinados países, os clubes membros têm que competir, normalmente em coisas boas, né? E o Brasil está querendo entrar. Então, você resolve isso com o centro de governo. Se você chegar na sua cidade, você vai ver a mesma disfunção. Se você olhar para o seu estado, vai ver as mesmas disfunções. O partidarismo só piora, porque quando você entrega uma pasta, né, para o partido X e a outra pasta para o partido Y, aí é que ninguém quer obedecer ninguém mesmo. Consequentemente, a máquina pública perde a coordenação, né? E aí começam a haver duas disfunções clássicas, né? Ou sobreposição, né? A sobreposição que gera choques, né? Ou omissões, né? O que é omissão? Ninguém acha que é dele e o negócio fica abandonado. E sobreposição é quando os dois acham que a competência são deles, eles não conversam entre si e começam a se trocar.
mas precisa de alguém que faça essa orquestração, né? Precisa do maestro para fazer isso. Isso aí a gente vai falar um pouco depois. Existe já um projeto de lei, né? Aí já lei mesmo, né? Estrito senso, vai passar pela né? Um está na Câmara e um está no Senado. Esse aqui, se não me engano, é o do Senado. Que ele respeita o critério federativo, porque a União não pode obrigar os estados, tá? Isso é princípio fundamental federativo. Vocês devem ter lido lá Vicente Paulo, capítulo 1, tá? Vicente Paulo, Marcelo Alexandrino, capítulo 1. Né? Nós somos a federação, as entidades são autônomas, né? Então, o governo federal não pode chegar do nada e obrigar, né, um tema que não é de competência exclusiva dele. Tem que respeitar o critério federativo, que é o caso aqui, né? A gente está tratando de gestão. Mas ele vai publicar a lei que dá diretrizes gerais de governança. Né? Mas ainda não foi, isso aqui é só observação SPL, ainda não foi votado, né, que transformaria esse decreto que a gente está falando agora, né, em geral para né, todos os entes. Né? Volta, eu não estou entendendo, é só você entender. A instituição normativa, né, de contratação de TI, ela não obriga a prefeitura do teu estado, não obriga, ela é federal. Se o teu estado quiser, ele pode adotar, né? Então, por livre e espontânea vontade, eu achei legal essa instituição normativa de compras e vou adotar aqui. Onde que aconteceu isso? No judiciário. O judiciário não é obrigado a seguir, né, as normas do executivo, né? Mas ele segue, ele acaba seguindo ou adaptando, né? Toda vida que o governo faz uma instrução normativa de tecnologia, o judiciário vai lá, né? O judiciário ainda faz algumas adaptações, né? No caso do legislativo, que é a Câmara e o Senado, eles não fazem adaptação nenhuma, eles adotam na íntegra. Eles falam, o Senado e a Câmara vão adotar ipsiliteris, não é obrigado, eles mesmos resolveram. Tá? Isso aqui daria, né, seria uma norma geral. Tá? Então, vamos às definições gerais, para a gente saber o que a gente está falando. Primeiro, valor público, tá, pessoal? Então, assim, é interessante, eu gosto dessa matéria, porque até para vocês se situarem como servidores que um dia vão ser ou já são e estão querendo melhorar. A gente é servidor público, né? A gente não é servido pelo público, né? Então, a gente não está lá para ser servido. Né? Então, tem muita gente que inverte isso, né? Então, o servidor público ele tem que prestar algum tipo ele tem que promover alguma política pública, né? Servidores e entidades, né? Ou prestação de serviço público. Ou seja, quem recebe aquele serviço, né, é a sociedade. Né? Infelizmente, tem colegas que entram para o serviço público achando que são servidos públicos. Né? Ele acha que o público tem que servir a ele. Então, ele é a criança mimada que o governo tem que dar tudo para ele. Então, o nome disso, né, o nome desse serviço que é dado, né, etc., que é o que a gente chama de valor público. Né? Então, tudo que a gente faz, em tese, deveria entregar valor. Onde é que você vai ver isso? Naquela parte de cadeia de valor, de Potter, quando a gente estuda, por exemplo, cadeia de valor, administração pública, né, administração geral, está tudo lá. Né? Então, é o valor público. Então, o órgão ele tem que entregar alguma coisa. Se ele entregar alguma coisa, é melhor acabar. Tá? Mas, normalmente, ele entrega. E aí tem uma diferença clássica, né, entre iniciativa privada e poder público. Os dois têm governança, mas existe uma diferença brutal. Um usa técnicas do outro, né? A própria estratégia ela vem do militar. Então, você usar a parte estratégica em empresas privadas, você está de fato pegando, né, de uma organização que tradicionalmente é pública. Então, assim, é normal que você pegue um e leve para o outro, tá? É normal. Mas existem diferenças brutais que acabam dando confusão para quem não tem essa diferença, tá? Que diferenças são essas? Basicamente é isso aqui. Supremacia do interesse público. Enquanto que na iniciativa privada vale, né, por exemplo, se for uma empresa familiar, vale o que o dono da empresa quiser. Pô, é livre iniciativa, ele faz o que ele quiser, desde que obedecidas às leis. Né? A empresa é dele mesmo. Quando ele fala assim, essa empresa é minha, né? É dele mesmo. Você só vai encontrar algo parecido, né, com a administração pública quando você parte para a empresa, né, que colocou as suas ações na bolsa, né, e elas passam a ter um monte de regulação, ela já não pode fazer o que ela quiser, já entra conselhos fiscais, para de parará, tem que prestar conta para Banco Central, para de parará e tal, SUSEP,
Mas uma empresa privada, ela faz o que ela quer, desde que respeitada a lei. Para o serviço público é diferente. Vale a supremacia do interesse público. Eu não faço nada que deveria ser feito para mim. Vale o que é público, né? E a indisponibilidade, né, do interesse público, que isso é um problema, né? Eu não posso fazer algo na administração pública para mim, né, só porque eu quero, só que é por Walter. Não, tem que ser para todo mundo. Então, eu não posso dispor daquele bem. Ah, não, legal, gostei dessa resma de papel, vou levar para casa. É meu, está aqui no setor. Não, não é nada seu. Aquele bem é indisponível, não é seu. Ah, eu resolvi viajar para outro estado, vou usar o dinheiro público. Não pode, pô. Dinheiro público é indisponível, não é para você. Se você quiser fazer alguma atividade pública, sim. Senão, você não pode fazer. Né? Beleza? Isso vai ser importante também depois. E eu já falei também, já dei uma pincelada sobre a estrutura federativa e independência dos poderes, que é uma das coisas que mais causam confusão. Então, não adianta, você não consegue dizer, pegar o caso, né? O chefe do executivo, né, que no caso é o presidente, tem que mandar nos estados, ele não pode mandar por questões federativas, né? Aqueles de vocês, né, que eu sempre aconselho, né, aos mentorados, né, procurar cargos, né, que eu sempre falo, cargos de, a gente chama de, tá passando uma, que a gente chama de, como é que típico de Estado, tá? O que é um cargo típico de Estado? É que a competência legal desses cargos, ela não deriva do chefe dele, ela deriva da própria Constituição. Quem são esses casos? O judiciário em geral, as polícias, tá? Os auditores fiscais, os auditores de trabalho, os auditores em gerais públicos, né? A competência dele deriva da própria Constituição. Qual é o problema disso? Cara, é que assim, você como auditor fiscal, em tese, se você vê uma situação que tem que lavrar um auto de fiscalização, teu chefe não pode fazer nada, porque está na tua competência legal. Claro, você não pode fazer o que você quiser, mas diante de uma situação que chama a sua competência legal, você tem que fazer. Então, essa estrutura cuja a chefia é diluída, isso é o caos para quem é da iniciativa privada, entendeu? E é por isso que quando chega um determinado chefe, né, de poder, ele acha que vai fazer tudo, né? Eu vou fazer tudo. É muito interessante, por exemplo, quando teve um caso, né, em Minas Gerais, se não me engano, que acho que foi o governador recém-eleito, né? Ele chega para o desembargador do estado e fala assim: desembargador, se preocupe não, eu não vou demitir você não. Ou seja, o cara não tem a menor ideia, né, de que o desembargador provavelmente vai estar ali e o cara vai embora. Então, o governador não responde a ele, né? Princípio federativo, independência de poder, ele não tem a menor ideia do que está acontecendo. Ele acha que ali é uma empresa, né? Que ele pode mandar qualquer um embora e tal, ele manda em todo mundo, e depois o cara dá de frente com a realidade. Então, isso aqui é importante, né, para a gente começar a entender, né, que eu posso aplicar determinadas questões de empresa, né, para a administração pública, mas eu não posso aplicar tudo. Principalmente porque a gente vai já falar disso, o principal, né? Quem deve ser servido na administração pública é a população, e não o chefe, né? Não o líder do poder, que é diferente, né? Na empresa familiar, eu já falei, quem deve ser servido é o dono da empresa. Né? É o dono da empresa. No caso da administração pública, deve ser seguida a população. É como se, no caso, né, da empresa, quem tivesse que o dono da empresa fosse a própria população, mas isso só ocorre quando a empresa publica, né, suas ações na bolsa e os cotistas passam a ser dono da empresa também, tá? Aí seria uma aproximação. Isso é importante para a nossa viagem. Então, o que é o SIG, tá? O que é o Centro de Governo? Hoje o Centro de Governo é o SIG, né, que a gente chama Comitê Interministerial de Governança, tá? Ele é interministerial, né, porque ele controla os outros ministérios, ou deveria controlar os outros ministérios, tá? E ele assessora, no caso, o próprio presidente da República, beleza? Então, ele hoje é o dito centro de governo, né? Ou seja, a gente vai já dizer quem são eles, né, que são essas pessoas que fazem parte do centro de governo, mas basicamente, né, quando eu vou fazer o Ministério
sei lá, da ciência e tecnologia. Bom, ele tem a pertinência temática lá, mas, em tese, ele tem que prestar contas ao centro de governo para saber se o que o Ministério da Tecnologia está fazendo está de acordo com o plano do país, né? Então, o Ministério, a Presidência da República, né, representada pela Casa Civil, tá? A Economia, tá? O ministro hoje é o Paulo Guedes lá, Economia, e a própria Controladoria Geral da União, tá? A CGU. A CGU é tão importante assim, o problema é que a CGU é auditoria, né? Então, ela tem os dados, né, desses programas, etc. e tal, para poder alimentar aqui, né, o centro de governo para tomada de decisão. Tá? Isso é o centro de governo. Se fosse no estado de vocês, é como se fosse assim: o governador, né, chamasse a controladoria do estado e chamasse a secretaria, por exemplo, de planejamento, e mais a secretaria de finanças, né, a CEFIN, né, e a CEPLAN. Tá? Porque hoje a parte de finanças, né, e planejamento está tudo no negócio chamado economia. Então, o que ele chamou? Ele chamou a mão do rei, né, ou seja, quem tem o poder, que é a presidência, no caso dos estados, né, o governador, ou quem representa o governador, chamou a chave do cofre, que é a Secretaria de Finanças, né, quem tem o dinheiro e distribui o dinheiro, sem dinheiro a galera não faz nada, e chamou quem tem as informações, que no caso é a auditoria. Esses três caras formam o núcleo central do governo. E eles deveriam dar diretivas, né, para os ministérios que a gente chama de ministério de linha, ou secretaria de linha, né? Secretaria de Educação, secretaria de... para que elas não façam aquilo que a gente falou, elas comecem a bater cabeça, né? Ou abandonar um determinado tema que é necessário. Isso se chama centro de governo. No decreto está escrito lá, SIG, né? Comitê Interministerial de Governança. Tá? Então, esse é o centro de governança pública. Ele pode ser dividido em câmaras, tá? Então, eu dei um exemplo de duas câmaras aí, né? A câmara que faz a avaliação, né, de subsídios, tá? De subsídios, né? Ou seja, aqueles subsídios, o SEMAG, né, que é o gasto mesmo de dinheiro. Então, eles vão monitorar, bem, onde eu estou gastando dinheiro, né? Está funcionando, né? Quando eu dei esse dinheiro aqui para a educação está melhorando, então, em tese, esse centro deveria estar avaliando esse tipo de coisa, né? Ah, aquele subsídio, né, que eu estou dando, né, para aquela área da economia lá, está funcionando? Aí ele vai me dizer se aquilo está funcionando, porque às vezes eu posso estar dando subsídio para uma área, mas não está melhorando nada. Então é melhor cortar. Esse subsídio, pessoal, é dinheiro, tá? Então eu dou essa cessão, né, de grana, que é para a área poder, né, melhorar, mas se não está melhorando, não tem mais sentido, né? Não tem mais sentido, tá?